Fala, guerreiro, estamos aqui novamente, né? Agora vamos conversar um pouco, bater um papo sobre vetores, sobre grandezas escalares e vetoriais e tentar, na verdade, essa parte é fundamental para grandes áreas da física. Se você não compreender vetores, possivelmente terá aí uma dificuldade em eletricidade, vai ter uma dificuldade em dinâmica, vai ter uma dificuldade em uma série de ramos da física que você vai precisar desse conhecimento aqui como pré-requisito. E você vai perceber que é algo bem tranquilo, basta você resgatar alguns conhecimentos, algumas coisinhas ali que você tem guardado lá da sua geometria, da sua trigonometria, vai ver que é algo bem tranquilo, bem fácil e totalmente factível para você resolver todas as questões. Então se liga aí. Primeiro, o que é um vetor? Qual é a função de um vetor? Nós usamos um vetor para quê? Né? Esse vetor ele vai ser utilizado para compreender, para descrever grandezas vetoriais. Bruno, mas o que é grandeza vetorial? Eu nem sei o que é grandeza vetorial, então vamos começar então distinguindo o que são grandezas escalares e o que são grandezas vetoriais. Então, grandeza escalar, grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar, nós vamos caracterizá-la como aquela grandeza que precisa só do módulo e da unidade para ficar bem definida. Como assim? Anota aí, ó. Grandeza escalar necessita de módulo. O que é o módulo? É o valor da grandeza. Módulo e unidade para ficar bem definida. Para ficar bem definida. Quer um exemplo? Eu vou dizer que a massa de um cidadão é de 80 kg. Qual é a grandeza física envolvida? Massa. A massa do indivíduo é de 80 kg. Qual é a unidade, o módulo, a intensidade? 80. E a unidade? Quilogramas. Eu te dei apenas o módulo e a unidade. Essa informação ficou completa? Você precisou de alguma outra informação para isso ficar bem definido? Não. Então chegamos à conclusão que massa é uma grandeza escalar. Uma outra grandeza escalar, por exemplo, é a altura. Se eu digo que a altura de um indivíduo é 1,76 m, um pouco mais baixo que eu, também é uma grandeza escalar. É algo que fica bem definido. Então vamos lá. Qual é a grandeza? Altura. Qual é o módulo? 1,76. E qual é a unidade? Metro. Eu te dei apenas o módulo e a unidade, e aí a grandeza ficou bem definida. Então vamos colocar comprimento. Comprimento é uma grandeza escalar. Um outro exemplo, densidade. Um outro exemplo de grandeza escalar, tempo. Olha só, se eu disser que nesse exato momento, sei lá, vamos ver aqui, são 19 horas e 50 minutos. É uma informação completa? Você conseguiu compreender essa informação sem o auxílio de mais nada, apenas com o módulo e com a unidade? Se isso é uma informação completa, isso é uma grandeza escalar. Um outro exemplo, temperatura. Se eu digo que a temperatura de uma sala é de 19 graus Celsius, olha só, você não precisa de mais nada para compreender isso. Eu te dou o módulo, a intensidade, que é 19, e eu te dou a unidade, que é o quê? Graus Celsius. Show? Deu para compreender o que é grandeza escalar? Pois vamos agora que mais vai nos interessar, que são as grandezas vetoriais. Se isso é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial. A grandeza vetorial, ela não vai ficar bem definida se eu te fornecer só o módulo e a unidade. Eu preciso de algo mais. Então, na grandeza vetorial, precisaremos, ó, ela necessita de módulo, unidade,
Direção, vou já explicar o que é direção e o que é sentido. E sentido para ficar bem definida. Módulo, unidade, direção e sentido para ficar bem definida. Vamos pensar aqui no exemplo. Força. Se eu digo que eu apliquei uma força de 1000 newtons nesse quadro, ó, apliquei uma força de 1000 newtons, é uma informação completa? Eu te dei o módulo, que é a intensidade, 1000, eu te dei a unidade em newtons, mas fica faltando algo a mais. Você pergunta assim, 1000 newtons para onde? Aí eu falo, eu apliquei 1000 newtons na horizontal. E você vai falar em que sentido? Então sempre precisa de algo mais. Você vai fazer essa pergunta, em que direção e sentido? Se essa pergunta fizer algum sentido, né, a tua grandeza, ela é vetorial. Do contrário, ela é escalar. Voltando ao exemplo aqui, da massa do indivíduo de 80 kg. Se a massa dele é 80 kg, você não vai se perguntar 80 kg para onde? Porque não faz nenhum sentido essa pergunta. Beleza? Então temos aqui alguns exemplos, ó. Força. Temos também velocidade. A velocidade, ela pode ser uma velocidade vetorial. Nós temos impulso. Impulso é uma grandeza vetorial. Nós vamos ver que o impulso ele é decorrente do produto de um vetor por um número, de uma grandeza vetorial por um número, e você vai perceber, você vai entender que quando multiplicamos um vetor por um escalar, o resultado vai dar um outro vetor, beleza? É o caso do impulso. Então temos aqui também aceleração. Aceleração é um outro caso de grandeza vetorial. Temos campo elétrico, né? Vocês vão ver lá na eletricidade que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, grandeza vetorial, mais uma vez, precisa de módulo, direção e sentido para ficar bem definida, tá? Se eu precisar só do módulo e da unidade, aí eu tenho uma grandeza escalar. Pois vamos agora conhecer esse agente, né? Conhecer esse indivíduo que vai nos auxiliar no estudo dessas grandezas vetoriais, que é esse cidadão, o vetor. O que é um vetor? Na verdade, um vetor, não adianta você enfeitar demais, um vetor ele nada mais é do que uma seta. O vetor, ele é isso aqui, ó. O vetor, ele é essa setinha. Só que calma aí, não é uma seta qualquer. Um vetor, ele é uma seta que ele tem algumas coisas bem definidas. Ele tem módulo, que é o seu comprimento, ele tem direção e ele tem sentido bem definido. Cuidado, quando eu falo de direção e sentido, toma cuidado, não confunde. O que é direção? Direção é horizontal, vertical, ó, direção horizontal. Só que eu posso ter a direção horizontal, sentido para direita, sentido para esquerda. Eu posso ter a direção vertical, sentido para cima, sentido para baixo. Bruno, então quer dizer que toda direção determina dois sentidos? É isso aí. Toda direção determina exatamente dois sentidos. Beleza? Pois então esse vetor, ó, ele tem módulo, direção e sentido. Obviamente, o módulo do vetor, ele não tem que ser exatamente o tamanho do vetor, mas ele tem que ser proporcional. Ele tem que ser proporcional ao tamanho do vetor. Como assim, Bruno? Veja bem, se você coloca um vetor de 20 newtons representado desse tamanho, um vetor de 40 newtons, você há de concordar que ele tem que ter o quê? O dobro do tamanho para fazer algum sentido. Não é isso? Senão, na hora de esboçar lá os seus diagramas, os seus polígonos, você vai ver que você terá bastante dificuldade na hora de resolver a sua questão. Show de bola, conhecemos o vetor. Esse vetor ele é representado assim, ó. Sempre uma letra com essa seta em cima, sempre para a direita. Essa setinha aqui, ela não determina direção e sentido de vetor. É só para indicar que é uma grandeza vetorial.
Então, se o teu vetor for para baixo, eu tenho aqui um vetor A, ainda assim a setinha é para cá. Então, temos aqui, ó, o vetor, e aqui é só para representar que é uma grandeza vetorial. E é isso aí. Veja bem, conhecemos agora o que é um vetor. Mas isso não é o mais importante. O mais importante são as operações com esses vetores. Vocês vão ver que eu trouxe questões interessantes, 3 questões bem interessantes para vocês. Então, veja bem, aqui o teu vetor ele vai ter uma origem. A origem é esse comecinho dele aqui, ó, e essa pontinha que é uma extremidade. Opa, origem e extremidade. Vamos colocar assim. Show! E muitas vezes você vai ter ali num determinado corpo alguns vetores atuando. Por exemplo, imagina que eu tenho um objeto e ele está sendo puxado aqui, ó, de diversas formas para cá. Eu tenho uma força atuando para cá, eu tenho uma outra força assim, eu tenho uma força peso para baixo. E aí, o que é esse tal vetor resultante, né? O que é a resultante desse monte de vetor? Veja bem, vamos trabalhar aqui com o vetor soma ou vetor resultante. Vetor resultante. Lembra que na física, quando eu falo de resultante, eu estou falando de uma única coisa que representa todas as outras. Imagine, eu e você puxando aqui algum objeto, eu puxo com uma força de 1000 newtons e você me ajuda também com uma força de 1000 newtons. Temos então duas forças de 1000 newtons atuando para cá. A força que você aplica me ajuda ou me atrapalha? Está me ajudando. Então é como se naquele objeto eu tivesse uma única força de intensidade 2000 newtons. Entretanto, se fosse o contrário, se eu puxasse um objeto para cá e você puxasse esse objeto para lá, eu aplicando uma força de 1000 newtons para cá e você aplicando uma força de 1000 newtons para cá. E aí, nessa situação, a força que você aplica me ajuda ou me atrapalha? Aí ela vai atrapalhar. Nesse caso, nós vamos subtrair. Tá percebendo como é intuitivo? Tá percebendo como você já sabe um pouquinho de vetor? Na verdade, só falta ali lapidar o que você já sabe. Beleza? Então, para começar aqui com o vetor resultante, vamos entender o tal de método do polígono. Método, deixa eu fazer ali, eu acho que ali fica bem melhor. Fazer bem aqui, ó. Vetor resultante. E aí vamos falar primeiro do método do polígono. Se você tem aqui um determinado vetor para cá, e você tem aqui um determinado vetor para cá, vou chamar de um vetor B, e eu tenho um vetor C para cá, ó. Lembra que eu falei, olha as setinhas em cima dos vetores. Isso não indica direção e sentido, indica apenas que estamos falando de uma grandeza vetorial, ok? Então, veja bem, eu vou dizer aqui que esse tem essa direção e sentido, esse para cá, esse para cá. Existe um único vetor que nós chamamos de vetor resultante que representa todos esses, chamado de vetor resultante ou também vetor soma. Como é que eu vou determinar esse vetor? Veja bem, o vetor resultante, ele sempre parte de onde? Da origem do primeiro e vai até, chega na extremidade do último. Olha aí, quem é o teu primeiro vetor? Não é esse? Quem é o teu segundo vetor? Esse aqui. Quem é o teu terceiro vetor? Esse aqui. Quem é o teu vetor resultante? Vai ser o vetor que vai partir desse ponto até esse aqui. Esse é o que nós chamamos de vetor resultante. Você deve estar pensando, Bruno, como é que eu calculo? Tem calma. Daqui a pouco vamos chegar nesse ponto. Primeiro, vamos aprender esse método do polígono. Sabe o que é interessante? Veja bem,
Não importa a forma como você vai dispor os seus vetores, o vetor resultante vai dar sempre o mesmo. Não acredita? Vem aqui comigo de novo, ó. Eu coloquei o vetor A, depois o B e depois o vetor C. Eu vou inverter. Eu vou colocar o vetor C, tá aqui o meu vetor C. Depois eu vou colocar o meu vetor A, ok? Aqui é o meu vetor A. Olha o meu vetor A para cá. E agora eu quero colocar o meu vetor B. Tá aqui o meu vetor B. Vetor A. E aqui fica o seu vetor B. Olha o vetorzão B. Agora, quem é o teu primeiro vetor? Esse aqui. Quem é o último vetor? É o B. Lembra, o vetor resultante sempre parte da origem do primeiro e chega na extremidade do último. Vai ser isso aqui, ó. Deu exatamente o resultante de cima. E você pode estar pensando assim, Bruno, mas tangenciou o vetor B, não tem problema. Qual foi o momento que eu disse que não podia? Eu posso cortar esse vetor, essa parte, não importa, tá? Deu para compreender esse método do polígono? Beleza? Vamos agora falar um pouco sobre igualdade de vetor e vetor oposto. Vamos lá. Quando é que dois vetores são iguais? Dois vetores, eles serão iguais se eles apresentarem sempre, cuidado com isso, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ó, mesmo sentido. Nós temos três parâmetros que determinam o vetor. E estamos sempre, a todo momento, falando de módulo, direção e sentido. Todo vetor tem que ter bem definido módulo, direção e sentido. Então, veja bem. Tenho esse vetor aqui. Esse vetorzinho A. Tenho esse vetor, um vetor paralelo a ele, aqui. Esse aqui é um vetor B. Eu posso dizer que o meu vetor A é igual ao vetor B? Não, não. O seu vetor A, ele é diferente do vetor B. Mas, Bruno, eles apresentam a mesma direção. Ok. Bruno, eu medi aqui e eles apresentam o mesmo módulo. Também apresentam, eu concordo. Mas eles apresentam o mesmo sentido? Não. E para dois vetores serem iguais, eles têm que se encaixar aqui, ó, mesmo módulo, direção e sentido. Então, nesse caso aqui, temos que o vetor A é diferente do vetor B, porém, ó, os seus módulos, eles são iguais. Show? Compreendeu? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide bacana que eu tenho para mostrar para você. Olha só. Aqui nós temos vetores opostos, ó. Temos esse vetorzinho aqui, o vetor A. E temos aqui o vetor C. Observe que eles apresentam o mesmo comprimento, a mesma direção, porém a única coisa que muda é que o sentido de C ele é contrário. Então eu posso dizer que o vetor C ele é oposto do vetor A, ou o vetor A ele é igual ao vetor menos C. Tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, porém sentido contrário. E aqui temos, ó, o módulo de A é igual ao módulo de C, porque eles apresentam o mesmo comprimento. Olha aqui dois casos de vetores iguais. Temos aqui o vetor D e o vetor B. Esses dois vetores apresentam mesmo módulo, ó, dois quadradinhos, mesma direção horizontal e mesmo sentido para direita. Vamos a esse outro caso aqui, ó. Olha o caso do polígono que eu falei. Veja bem, temos aqui o vetor A. Na extremidade do vetor A, eu organizo aqui colocando o vetor B. Quem é o meu vetor resultante? Sai da origem de um para extremidade do outro. Esse é o seu vetor resultante.
beleza? Também chamado de vetor A mais B. Cuidado, somar vetor não é a mesma coisa que somar número, tá? Daqui a pouco vamos compreender aqui como é que calculamos esses módulos. E olhe quando o polígono é fechado. Organizei, coloquei o vetor A aqui, coloquei o vetor B na extremidade aqui desse vetor A, coloquei o vetor C na extremidade do B, e quando eu fui ligar a origem do primeiro com a extremidade do último, eu percebi que não dava para ligar porque elas já estavam interligadas. Esse caso, dizemos que o polígono ele está fechado e a sua força resultante, ó, o módulo da força resultante, ou do vetor resultante, falei força aqui, né? Mas pode ser, vamos colocar o módulo do vetor resultante. O módulo do vetor resultante vai ser nulo, beleza? Show de bola. Olha essa outra situação aqui que interessante, ó. Organizei, coloquei vetor E, vetor D, vetor B, na pontinha o vetor C, na outra extremidade o vetor A, e aí não tinha mais ninguém para colocar. Agora eu vou desenhar o resultante. Sai da origem do primeiro até a extremidade do último. É esse camarada de azul. Quando esse vetor vier na malha quadriculada, é bem mais tranquilo, ó, porque para calcular aqui você percebe que nós podemos fechar um triângulo. Podemos fechar aqui um triângulozinho retângulo, onde eu tenho aqui 2 unidades e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades e basta você fazer Pitágoras. Nesse caso, é só fazer Pitágoras. Beleza? Show de bola. Vamos voltar aqui para o quadro. Teremos aqui algumas situações de soma vetorial e é importante você ficar atento a todos os casos. Primeiro caso, tá no seu material bem bonitinho, bem explicadinho, ó. Primeiro caso é quando eu tenho dois vetores com a mesma direção e sentido. Mesma direção e sentido, então o ângulo entre eles vai ser de 0 graus. É como se fosse o seguinte, ó. Tem um vetor para cá, um vetor para cá. Qual é o ângulo entre eles? 0 graus. Ok? Essa situação aqui. Vetor A. E para cá eu vou colocar um vetor B. Como é que você determina o vetor resultante? Nesse caso, meu caro, eu vou ter um vetorzão, ó. Ó o vetorzão. Se os dois vetores são para a direita, concorda que o vetor resultante tem que ser para a direita? Tem que ser para a direita. E o módulo do vetor resultante vai ser igual ao módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Show de bola? Deu para compreender? Então, facinho. É aquele caso que eu falei anteriormente, né? De estar puxando aqui, você está aplicando uma força, me ajudando. Porém, se eu tiver aqui, ó, esse caso, o nosso segundo caso, eu tenho dois vetores na mesma direção e sentidos contrários. Se eles estão na mesma direção e sentidos contrários, eu vou dizer que o ângulo entre eles é de 180 graus. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Você tem que acompanhar. Sabe por quê? Você não pode simplesmente querer ficar reproduzindo. Você tem que compreender como é que funcionam as coisas, né? O nosso intuito aqui é exatamente fazer você compreender como é que funciona toda essa coisa da física, como é que funciona toda a cinemática escalar e vetorial, e não ficar só reproduzindo fórmulas. Então, veja bem, tem um vetor para cá, vetorzinho A, e agora o meu vetor B eu vou colocá-lo para cá. Olha aí, ó. Veja bem. Quem vai ser o meu vetor resultante? Vai ser esse aqui, ó. É como se esse pedaço anulasse esse, tá vendo, ó? Esse pedacinho, pá, matou uma parte do A.
Imagina aí, eu estou puxando um objeto com 1.000 newtons, você puxa com 2.000 newtons. Se você está puxando com uma força maior, com certeza ele vai tender aí no sentido que você está. Então aqui, o módulo do vetor resultante vai ser, ó, módulo do vetor A menos o módulo do vetor B. E aí, Brunão, como é que eu vou saber quem é o A e quem é o B? É o maior menos o menor, cara, ó. É o maior menos o menor, não tem mistério, não tem segredo. Só que temos essa situação aqui, veja bem. Um terceiro caso. Caso os vetores sejam o quê? Perpendiculares. Se eles forem perpendiculares, obviamente, o ângulo aqui é de 90 graus. Eu sei o que é que você está pensando. Falou em perpendicular, a mão que faz o teorema de Pitágoras chega e treme, né? É mais ou menos isso mesmo, ó. Vamos usar aqui o teorema de Pitágoras. Temos o vetor A, temos aqui o vetor B e aqui o ângulo de 90 graus. Só que não é importante só calcular o módulo resultante. Você tem que saber desenhar o vetor. Tem que saber determinar a direção e o sentido dele. E aí nós caímos num problema agora. Você deve estar pensando assim, ó. Bruno, mas você falou que o vetor resultante tem que ir da origem para a extremidade. Se eu ligo daqui para cá, eu vou estar ligando extremidade com extremidade. Não rola. Se eu ligo daqui para cá, também estarei ligando extremidade com extremidade. E agora? O que eu faço? Você vai usar um métodozinho chamado regra do paralelogramo. Paralelogramo. O que consiste isso? Na verdade, você pode mover esse vetor para onde você quiser. Eu posso pegar esse meu vetor A e colocá-lo, por exemplo, bem aqui. Me diga uma coisa, esse vetor tem o mesmo tamanho desse? Tem. Tem a mesma direção vertical? Tem. Tem o mesmo sentido para cima? Também tem. Então, é como se fosse o mesmo vetor. É como se esse não estivesse mais aqui. Eu poderia mover o B? Também poderia mover o B, não tem nenhum problema. Mas suponhamos que nós movemos aqui o A. Ó, o seu vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Saindo da origem do B para a extremidade do A. E aqui temos um ângulozinho de 90 graus. Aí sim, meu caro, agora você aplica o teorema de Pitágoras. Resultante ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Entretanto, não temos só essas situações. Não temos só essa direção perpendicular na mesma direção, mesma direção e sentido contrário. Esses vetores eles podem apresentar direções oblíquas. Pode ser assim, ó. Um quarto caso aqui. Nesse quarto caso, se eles apresentarem, ó, direções oblíquas. Por exemplo, ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus, 120 graus, 150, 135, né? Alguns ângulos que podem aparecer, porque são aqueles ângulos notáveis. Olha essa situação aqui. Tenho esse vetor para cá. Ó, pera aí. Pá. Esse vetor para cá e um vetorzão para cá. Esse ângulo é 90? Não. Esse ângulo é 0? Não. É 180? Também não. Nesse caso, como é que eu faço? O mesmo esquema, o mesmo procedimento que fizemos lá com o teorema de Pitágoras. Desloca um vetor desse, ó. Vou deslocá-lo bem para cá. Esse vetor tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. É como se fosse o mesmo vetor. Beleza? Então, o teu vetor resultante fica esse aqui. Eita, Bruno, e agora? Como é que eu calculo? Se prepara. Eu sei que assusta, mas é algo que você já viu. Você vai usar aquela lei dos cossenos. Ó, até aqui nós temos o teorema de Pitágoras, não é isso? R ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Você vai acrescentar mais uma coisinha, ó. 2 vezes A vezes B vezes o cosseno desse ângulo.
Veja bem, é como se fosse a lei dos cossenos, só que aqui vamos usar com o mais, porque não estaremos falando desse ângulo aqui, e sim desse ângulo aqui. Show de bola? Então, para a gente fazer aqui as nossas questões, vamos só falar de decomposição vetorial. Decomposição vetorial. Se liga aí, fera, ó. Se eu tenho aqui uma direção que nós chamamos de direção Y, temos aqui uma direção que chamamos de direção X, e eu tenho aqui um vetorzinho que está inclinadinho desse jeito, ó. Olha esse vetor. Vetorzão V, que está formando um ângulo bem aqui. Ângulozinho alfa. Você concorda que esse vetor, ele ocupa um pedacinho da sua horizontal e ocupa um pedacinho da sua vertical? Se ele ocupa um pedacinho da sua horizontal, eu digo que eu tenho uma componente horizontal aqui, que chamamos de Vx. Se ele ocupa um pedacinho da tua vertical, eu tenho uma componente vertical aqui, que chamamos de Vy. Aliás, se você fizer usar teorema de Pitágoras aqui para essas componentes, ó, é válido. Mas, Bruno, como é que eu faço para determinar isso aqui? Veja bem, o seu Vx, ele vai ser o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo. Eita, se liga aí. Aqui, ó, não está colado. Se esse está colado no ângulo, você vai usar o quê? O cosseno. Colado, cosseno. E aqui, o Vy, que é essa componente y, vai ser V seno de alfa. Mais uma vez, colado, cosseno, não está colado, usa o seno. Show? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: dois vetores têm módulos de 8 e 10. Veja que ele não deu nenhuma unidade, respectivamente. A respeito do vetor soma, podemos afirmar que será zero? Veja bem, a questão não falou a direção e o sentido dos vetores. Se eles estiverem na mesma direção e sentido, eu tenho um para cá e o outro também, o módulo do resultante aqui daria o quê? 18 newtons, porque afinal de contas vimos que é só somar. Entretanto, se eu tiver um deles para cá, vou colocar aqui, ó, 10 e aqui 8. Se eu tiver um deles para cá, 10 newtons, e o outro para cá, 8 newtons, o meu vetor resultante já daria, ó, 2 newtons, né? Coloquei aqui newton de novo, mas a questão nem deu a unidade. Então vamos apagar esse newton aqui para não confundir vocês. Então veja bem, qual é o máximo valor que ele pode assumir? É o 18. E o mínimo valor? 2. Bruno, por quê? Porque qualquer outra forma que você organizar esses vetores aqui, ó, se aqui for 8 e aqui for 10, eu colocá-los perpendicular, você vai ter aqui um valor, um resultante, que vai ser menor do que 18 e maior do que 2. Logo, a única certeza que você tem é que o vetor resultante terá um valor maior ou igual a 2 e menor ou igual a 18. Então, marca aí, galera, é o item C. Vamos para mais uma. Olha essa segunda questão aqui. Interessante, essa assusta. Essa assusta porque você vai ter aqui uma figura que é um hexágono, né? Então, a figura a seguir mostra 5 forças representadas por vetores de origem comum, dirigindo-se aos vértices de um hexágono irregular, sendo 10 newtons o módulo da força Fc, olha só. Então, ele diz que esse vetorzão aqui na horizontal, que é o seu Fc, possui módulo de 10 newtons. Eu quero saber a resultante das 5 forças.
Rapaz, quando o aluno pega essa questão, ele quer fazer lei dos senos, lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, tudo que ele puder fazer e não precisa. Veja como fica assim absurdamente fácil. Tá vendo esse vetor aqui? Esse vetorzinho FA? Eu vou colocá-lo bem aqui assim, ó. Aqui vai ser o teu FA. Você concorda que a resultante entre FD e FA, quando você ligar, vai dar exatamente FC? Então, ó, resultante entre FB e FA vai dar o quê? FC. Se você pegar esse seu vetorzinho aqui, FE, e deslocá-lo para cá, ó, colocar na pontinha do vetor FB, você concorda comigo que a resultante do teu vetor FB com o teu vetor FE também vai dar o teu vetor FC? Olha aí, galera, já temos o vetor FC 3 vezes. Então, se eu, mais uma vez, peguei o vetor FD mais FA, o que ele deu? FC. Peguei o vetor FB mais FE, o que deu? Vetor FC. Agora você tem FC daqui, FC daqui e FC daqui, somando assim 3 vetores que têm mesma direção e sentido. E aí, quanto é que vai dar o módulo do vetor resultante? Se cada FC vale 10, como a questão falou, 10 mais 10 mais 10, que vai ser o quê? Exatamente 30 newtons, que é o seu item A de aprovação. Composição. Você compor é você juntar, é você associar dois movimentos. Muitas vezes nós trabalhamos decompondo o movimento para facilitar a nossa vida. Teremos aí um momento para falar de lançamento horizontal e lançamento oblíquo, que você vai ver que nós vamos dividir ali o nosso movimento em horizontal e vertical. Quando você faz um cruzamento naquele jogo de futebol, que você foi bater aquele escanteio, né? Ou então tá assistindo o jogo daquele seu time preferido e o jogador foi cruzar a bola e ela fez uma trajetória parabólica, ali descrevendo movimentos horizontais e verticais. Nós vamos dividir, vamos perceber que esses movimentos eles são independentes. A primeira coisa para você entender composição de movimento é você perceber que esses movimentos eles são independentes. Então vamos colocar aqui, ó, composição de movimento. Composição de movimento. Mais uma vez eu estou falando de juntar, eu estou falando de associar. E esses movimentos eles são independentes. Como assim? Coloca aqui, ó, independência dos movimentos. Tem algumas situações que são bem clássicas. Quais são elas? Imagina você atravessando um rio. Sempre que aparecer na sua questão falar um barco está descendo ou um nadador está descendo, sempre o rio ele vai correr de cima para baixo e aí você tem uma correnteza. Se você está atravessando esse rio, obviamente você vai ter um deslocamento lateral. Daqui a pouco nós vamos mostrar, eu vou mostrar para você como calcular essa velocidade resultante, onde é que ele vai chegar, o deslocamento, mas o fato é você compreender que esses movimentos eles são independentes. Voltando para o caso do lançamento da bola, eu acho esse bem interessante. A bola vai descrever uma trajetória parabólica, ela sobe, ó, ela desacelera, parou de subir, mas não parou de ir para frente. Então ela sobe, desacelera e começa a cair. Algo desse tipo aqui, ó. Vai sair daqui e vai descrever essa trajetória. Veja bem, o movimento dela na vertical independe do seu movimento na
horizontal. O nome disso é independência do movimento. Se você está caminhando num ônibus, mas eu gosto muito desse exemplo do ônibus, o ônibus está a 60 km por hora. Se você está sentado em uma das cadeiras, qual é a sua velocidade em relação ao poste? 60 km por hora. Mas qual é a sua velocidade em relação ao ônibus? É nula. É zero. Porém, você se levantou e começou a caminhar em direção ao motorista. Opa! Agora você tem dois movimentos. Você tem o movimento do ônibus em relação ao poste. Você tem agora o seu movimento em relação ao ônibus. E tem o seu movimento em relação ao poste. Esses movimentos, eles são independentes. Vai ver outro caso bacana? A esteira. A escada rolante do shopping. Quando você vai ao shopping, o que acontece? Você sobe na escada rolante e ela vai te arrastando, ela vai te levando. Se você estiver apressado e além daquela velocidade de arrastamento da esteira, você for caminhando também, será que você não vai subir mais rápido? E eu não sei se vocês já viram, mas existem até alguns vídeos engraçados aí na internet, o pessoal querendo subir na escada rolante que está descendo, né? Então você tem uma escada rolante descendo e a pessoa tenta subir. É possível subir uma escada rolante assim? Ou será que ela sempre vai ser mais veloz do que eu? Então vamos lá, agora vamos compreender como é que funciona essa composição dos movimentos. Então vamos lá. Se liga aí. Um caso muito interessante que eu gosto de falar é o da escada rolante. Eu acabei de citar. Vou desenhá-la aqui. Temos aqui, ó. Opa. Uma escada rolante. E temos uma pessoa subindo essa escada. Aqui nós temos a velocidade da escada, levando ela para lá. Se a pessoa ficar paradinha em relação à escada, ela vai subir até o topo com a mesma velocidade da escada, concorda? Mas se ela imprimir uma velocidade também, ela não vai subir mais rápido? Essa velocidade que ela vai imprimir, que eu vou chamar aqui de velocidade da pessoa, ela vai ter um esforço em relação à escada. E eu vou ter a velocidade em relação ao meu referencial fixo. Olha aí, mais uma vez, tu tem que determinar o teu referencial. Se você não determinar o referencial, você não pode descrever nenhum movimento. Agora vamos conhecer o que eu vou chamar de velocidade de arrastamento, velocidade relativa e velocidade resultante. Aí eu acho que vai ficar tudo muito claro. Veja bem, sempre teremos aqui, ó, quando eu falar de composição de movimento, velocidade resultante, velocidade relativa e velocidade de arrastamento, ou velocidade de arraste, né? Bem, voltando para o caso aqui da escada, quem seria aqui a velocidade de arrastamento? Seria a velocidade da própria escada. Seria aquela velocidade que você não precisa imprimir nenhum esforço para se mover. Se você não se esforçar, ainda assim você vai se mover. Se você tiver um rio, é uma correnteza, qual vai ser a velocidade de arrastamento? Vai ser a velocidade da correnteza. Porque se você ficar lá sem nadar, apenas boiando, ainda assim você vai se deslocar e vai se deslocar com a velocidade da correnteza. No caso aqui, com a velocidade da escada, pois vamos renomear isso aqui. Agora vamos chamar isso aqui de velocidade de arrastamento. Ok? Então isso aqui é aquele que vai te mover. Você tem a velocidade relativa. Quando eu falo velocidade relativa, associa isso a esforço. É o esforço que você vai fazer. Concorda que a velocidade da pessoa é o esforço que ela faz para subir? Então,
Se ela imprimir uma velocidade para cá em relação à escada, além do esforço dela, eu tenho uma velocidade de arrastamento da escada. E aí, ela vai subir mais rápido ou vai subir menos rápido? Aí você vai ter que verificar a velocidade resultante. Nesse caso específico, ela vai subir mais rápido sim. A velocidade resultante é exatamente a soma vetorial dessas duas aqui, ó. Vai ser a soma vetorial da relativa mais a velocidade de arrastamento, ó. Essa aqui é a soma vetorial. Nesse caso, ó, vai estar ajudando. E aí eu vou citar aqui alguns casos. Você pode ficar confuso e confundir com aquela história de vetores, né, na mesma direção e sentido, soma, mas tem calma que eu vou tirar essa dúvida, tá? Você vai compreender direitinho. Então, aqui ficou compreendido que ele vai chegar lá em cima mais rápido. Mas vamos mudar a situação. Vamos tirar esse indivíduo daqui. E vamos colocá-lo lá em cima. Se esse indivíduo estiver lá em cima e imprimir uma velocidade para cá. Ó, velocidade relativa dele vai ser para cá. É possível ele descer essa escada? Pensa comigo. A escada tem uma velocidade de arrastamento para lá. Ele está imprimindo uma velocidade em relação à escada para cá. É possível ele descer essa escada ou a escada sempre vence? É possível. Para isso, basta que a velocidade que ele vai imprimir em relação à escada seja maior que a de arrastamento. Bruno, e se elas forem iguais? Se essa velocidade for igual a essa, aí ele vai ficar que nem no esteira, ó, sempre tentando sair do lugar e não vai conseguir, ok? E vamos falar agora de 3 casos muito clássicos, que é o caso do rio, da travessia, né? Olha esse primeiro caso aqui. No primeiro caso, nós vamos ter aqui um rio. Esse rio ele vai ter uma correnteza para cá, ó. Lembra? Correnteza é o quê? É arrastamento. Correnteza é quem vai te levar sem você fazer nenhum esforço. Então temos aqui velocidade de arrastamento. Beleza? E esse indivíduo ele vai nadar descendo o rio. Ele vai nadar para cá, ó. A velocidade dele, o esforço que ele faz nadando ali, não esquece, esforço, velocidade relativa. Aqui vai ficar, olha só, a velocidade do carinha para cá. Veja bem, como vamos determinar a velocidade resultante nesse caso? Você acha que ela vai ajudar ou vai estar atrapalhando? Lembra, a velocidade resultante, ela é a soma vetorial da velocidade do esforço dele, que é a velocidade que ele imprime em relação à água, mais a velocidade de arrastamento, que é a velocidade da corrente, da correnteza. Então aqui, ó, fica relativa mais velocidade de arrastamento. Bruno, por que nesse caso você somou 2 vetores na mesma direção e sentido? O que é que você faz? Soma. Beleza? Então daqui a resultante vai ser a soma das 2 velocidades. Por isso que em relação a um ponto aqui na margem, ele vai descer mais rápido. Não esquece, você precisa determinar o referencial. Show? Vamos para esse segundo caso aqui, ó. Vamos colocar o mesmo indivíduo, esse atleta fenomenal aí, tá nadando nesse rio com correnteza, só que agora ele quer se testar. Agora esse cara, ele quer provar que consegue vencer o rio. E ele vai nadar contra a correnteza. Olha como vai ficar a situação dele. Então, mais uma vez, velocidade de arrastamento.
para cá. Esse cara ele vai estar subindo o rio, ó. Ele vai estar imprimindo uma velocidade para cá. Essa aqui é a velocidade relativa. E aí, você acha que a correnteza está ajudando ele ou está atrapalhando ele? A velocidade do esforço dele, não esquece, velocidade relativa é a velocidade do esforço, é a velocidade que ele imprime na água, nadando, dando as suas braçadas, batendo as suas perninhas, né? Então, veja bem, você acha que ele vai ajudar? A correnteza está ajudando ou está atrapalhando a vida desse cara? Ela está atrapalhando. Ela vai estar atrapalhando. Então, esse jovem aqui, ele consegue subir esse rio? Consegue. Se a velocidade que ele imprime em relação à água for maior do que a de arrastamento. Esse jovem não vai conseguir subir o rio, na verdade vai descer o rio se a velocidade que ele imprime em relação à água for menor que a de arrastamento. O rio vai vencer, a correnteza vai vencer e ele vai descer. E se no caso essa velocidade ela foi igual à de arrastamento, aí ele vai ficar dando braçadas e braçadas sem sair do mesmo lugar em relação à margem. Nesse caso aqui, a sua velocidade resultante, vamos considerar que ele está subindo, tá? Vai ser a relativa menos a velocidade de arrastamento, ó. Velocidade da correnteza. Meu querido, eu estou usando esse caso aqui do cidadão nadando, mas funciona com um barco, funciona com um avião que está viajando contra o vento ou a favor do vento, beleza? Então tem várias situações que nós podemos trabalhar com posição de movimento. E esse terceiro caso aqui. Terceiro caso agora, o indivíduo ele vai atravessar, ele vai cruzar o rio. E eu quero que você perceba o seguinte. Mais uma vez eu vou desenhar aqui o rio um pouco mais largo, tá? Esse indivíduo vai sair daqui, desse ponto P. Aqui eu tenho uma velocidade de arrastamento, que é a velocidade da correnteza. Vou colocá-la para cá. Show de bola. E esse camarada ele vai nadar para cá, ó. Ou seja, ele vai nadar perpendicular à margem. Ele vai conseguir atravessar o rio? Vai sim. Mas ele vai conseguir chegar no ponto bem na frente do ponto P onde ele partiu? Não, não. Por quê? Porque ele vai ter esse movimento de travessia, porém tem um deslocamento lateral graças à velocidade de arrastamento imprimida pelo rio. E aí, como é que vai ficar esse vetor resultante? Lembra? Sai da origem do primeiro para a extremidade do último. Tá aqui ele, ó. Aqui fica a tua velocidade resultante. E, meu caro, você nem precisava dessa aula para saber que esse cara nadando aqui, ele ia chegar num ponto mais ou menos bem por aqui, não é? É possível ele sair desse ponto e chegar nesse? Sim, ele teria que nadar para onde? Teria que nadar para cá, ó. Num sentido assim, para que a resultante fosse um vetor perpendicular à margem do rio. Como é que eu calculo aqui o meu vetor resultante? Simples demais. Ó, vai ficar relativo ao quadrado aquele teorema de Pitágoras que está sempre na ponta da língua, né? Então tá aí. Não esquece. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. O mesmo tempo, isso pode causar confusão, mas você vai ver que é verdade total. O mesmo tempo que ele levaria para atravessar esse rio, se não houvesse correnteza, é o tempo que ele leva para atravessar existindo correnteza. Como assim, Bruno? Aqui ele vai percorrer uma distância maior. Mas eu estou falando da travessia. Quem é que é responsável pela travessia? Não é essa velocidade que ele imprime em relação à água?
Se ele imprimir essa mesma velocidade em um lago de mesma dimensão, ele vai levar o mesmo tempo. Essa velocidade de arrastamento, ela é responsável pelo seu deslocamento lateral. Cuidado com isso. Pegou a visão, prestou atenção, anotou isso aí, a mesma velocidade que ele levaria para atravessar se não houvesse correnteza, é a velocidade que ele leva para atravessar com correnteza. Entretanto, vai ter um deslocamento lateral. Show? Vamos fazer aqui uma questão. Vamos lá. Olha essa questão aqui, que interessante, ó. Primeira questão vai falar exatamente sobre essa travessia. Temos aqui o seguinte: um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros. Então vamos fazer o seguinte. Temos aí um rio de largura 800 metros, numa trajetória perpendicular à sua margem, no intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos. Vamos anotar as informações aqui. Temos que a largura do rio é de 800 metros e ele tem que atravessar em um tempo de 1 minuto e 40 segundos. Existe uma coisa que é interessante nós trabalharmos, que é com a homogeneidade das unidades. Homogeneidade das unidades. Confesso a vocês que quando eu fazia o meu ensino médio, que eu sentia dificuldade de transformar, o que eu fazia? Eu colocava todo mundo para o SI. Então, às vezes, ficava até mais trabalhoso, mas colocava todo mundo para o SI, que aí se resolvia e ficava tudo bacana. Então, vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, eu posso colocar esse tempo todo para segundo? Posso, ó. 1 minuto, 60 segundos, mais esse 40 aqui, estamos falando de 100 segundos. O que vai acontecer? Ele vai atravessar numa trajetória perpendicular com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula, desprezando a resistência do ar e sendo constante e igual a 6 metros por segundo, a velocidade da correnteza em relação à margem. Então vamos anotar isso aqui, ó. Olha a velocidade da correnteza, nós a batizamos aqui de velocidade de arrastamento. 6 metros por segundo. Vamos adiante. O módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deverá ser... Veja bem, velocidade em relação à água não é aquela tal velocidade do esforço que nós falamos? E essa velocidade do esforço, nós não chamamos de velocidade relativa? Então, é o que nós estamos procurando. É a velocidade relativa. Só que esse caso é diferente do que eu desenhei ali. Esse caso é diferente do que foi descrito anteriormente. A situação que tem aí no material é a seguinte, ó. Ele vai sair desse ponto, e quer chegar nesse ponto aqui. É possível eu sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui se existe uma correnteza para cá? É claro que é possível. Existe uma correnteza aqui, ó, uma velocidade de arrastamento. É possível sair daqui e chegar aqui? Sim. A questão afirma que ele saiu desse ponto e chegou aqui. Se ele saiu desse ponto e chegou aqui, quer dizer que aqui foi quem? A minha velocidade resultante. E se ele saiu daqui e chegou aqui, é óbvio que a velocidade que ele imprimiu em relação à água foi para cá, ó. Essa é a tal velocidade relativa que nós queremos encontrar. Olha que interessante como você tem que desenhar e verificar o posicionamento de cada vetor. Arrastamento, se saiu desse ponto e chegou no ponto imediatamente à frente, essa é a resultante. Aqui nós temos quem?
Aqui nós temos a velocidade relativa. É a velocidade do bote em relação à água. É a velocidade do esforço lá do barco, né? Então vamos lá. Aqui já percebemos que para eu encontrar essa velocidade relativa, basta eu fazer o quê? Teorema de Pitágoras, porque ela é a hipotenusa, ó. Mais velocidade resultante ao quadrado. Essa aqui vai ser a sua hipotenusa. Eu tenho essa velocidade resultante? Não tenho. Eu tenho a de arrastamento? Tenho. Se liga aí. Se ele atravessou esses 800 metros em 100 segundos, qual é a velocidade que é responsável pela travessia, que é o deslocamento aqui, ó? Não é a resultante? Quem é responsável pela velocidade de travessia é a velocidade que está na direção e no sentido da travessia, no caso é a resultante. E ele percorreu os 800 metros em 100 segundos. Ei, usa aquele triângulozinho que nós já vimos anteriormente, ó. O seu tempo, ele vai ser quem? A distância dividido pela velocidade. Opa, peraí. Aqui, pronto. Vai ser a distância dividido pela velocidade. Mas no caso, opa, eu quero encontrar a velocidade mesmo. Então usa isso aqui. ΔS sobre ΔT. Qual foi a distância que ele percorreu na travessia? A largura do rio. E o tempo? 100 segundos. Meu caro, aí é fácil demais, ó. Orra, toma. Quanto é que deu a velocidade aqui? A velocidade resultante foi 8 metros por segundo. Agora é só alegria, porque nós sabemos que se aqui é 6, se aqui é 8, você que é aquele cara conhecedor do Teorema de Pitágoras já sabe que isso aqui vai dar 10. Porque é como se fosse um múltiplo, né? Daquele triângulo 3, 4, 5. Mas se você não tem essa expertise, preste atenção aqui que é facinho, ó. Relativo ao quadrado. Aqui vai ser 36. Aqui vai ser 64. Temos que a relativa ao quadrado é igual a 100. Lembra, se está desse lado da igualdade, o outro lado vai passar fazendo o quê? A operação contrária. E a raiz quadrada de 100 vai ser o quê, pessoal? 10 metros por segundo. Show de bola. Qual o item correto? Item D de dado. Show? Deu para compreender? Vamos fazer uma questão mais interessante ainda aqui de velocidade resultante, de composição. Vamos para a segunda questão. Essa é interessante, essa é uma questãozinha teórica e eu quero que você acompanhe aqui comigo no material, acompanhe aqui comigo no slide. O menino está sobre o vagão, um vagão prancha de 10, Vamos colocar aqui a canetinha. Show de bola, tá aqui. 10 metros de comprimento, que se desloca sobre trilhos retilíneos com velocidade de 36 km por hora. Se você acompanhar aí no teu material, eu coloquei lá algumas velocidades notáveis. 36 km por hora, 72, 108, 144, 90 km por hora. São velocidades que vão aparecer constantemente. Quando você divide isso aqui por 3,6, ó, a velocidade do vagão é de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do vagão em relação aos trilhos. Em certo momento, o menino começa a se deslocar para frente, da parte de trás do vagão e alcança a sua frente em 5 segundos. Anota isso que é importante. Com passadas regulares. Significa então que ele estava caminhando com velocidade constante. O aluno faz as seguintes afirmações. Para o intervalo de tempo considerado, veja bem, a primeira afirmação é: a velocidade do menino em relação ao vagão
tem módulo igual a 8 metros por segundo? Veja bem, o menino caminhou quantos metros? 10 metros. Como é que eu calculo a velocidade do garoto? Se ele percorre 10 metros em 5 segundos, ele percorreu 10 metros por segundo. Mas essa é a velocidade do garoto em relação ao vagão. A de cima é a velocidade do vagão em relação aos trilhos. E qual é a velocidade do garoto em relação ao trilho? Vai ser, 10 mais 2, 12 metros por segundo. Olha o primeiro item aqui, a primeira opção, diz que a velocidade do menino em relação ao vagão é 8. É claro que não, né? Absurdo. A velocidade do menino em relação ao vagão é 2 apenas. Olha a segunda afirmação. A velocidade do garoto em relação ao solo é igual a 12 metros por segundo. Beleza, guarda essa aqui, que essa é verdadeira. O deslocamento do menino em relação ao solo tem módulo 50 metros? Essa é interessante. Veja bem, para você encontrar, se temos aqui que velocidade média é a distância sobre o tempo, obviamente temos que a distância é a velocidade vezes o tempo. O que ele propõe aqui? Não é a velocidade, a distância percorrida pelo garoto em relação ao solo? Se é em relação ao solo, eu tenho que pegar a velocidade dele em relação ao solo. É 12 vezes 5, que vai dar 60 metros. E aí, tornando esse item aqui, errado também. Vamos ao último. O deslocamento do menino em relação ao vagão tem módulo de 10 metros? Realmente sim. Em relação ao vagão, o garoto só se deslocou, 10 metros, então essa também é verdadeira. O nosso item correto fica então 2 e 4. Vamos procurar 2 e 4. Item C. C de combatente. Vamos à nossa terceira e última questão. Essa é diferente, essa é especial, essa precisa de um pouco mais de atenção. Se liga nela. Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer um mesmo trecho do rio Amazonas. Mantendo constante o módulo da sua velocidade em relação à água, quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com motores desligados? Vamos aqui para o quadro, Sempre que ele falar que vai subir o rio é ir contra a correnteza, beleza? Não esquece, subir é ir contra a corrente. Se ele vai descer, ele vai vir o quê? A favor da corrente, A favor da corrente. Bom demais. Vamos só recapitular aqui mais uma vez. A questão fala que para subir o rio, ele leva 10 horas e para descer o rio, ele leva 4 horas. Me diga uma coisa, se ele está subindo o rio, a velocidade relativa dele vai ser a dele menos a da corrente, ou a da corrente menos ou a da corrente mais a dele, né? Se ele está subindo, se ele está indo contra, é a relativa menos a de arrastamento. Beleza? Se ele está descendo, a velocidade relativa vai ser o quê? Perdão, a resultante, né? Desculpa. A resultante vai ser a relativa mais a velocidade de arrastamento. Ah, Bruno, estou começando a compreender. Se ele está subindo, aqui está atrapalhando. Se ele está descendo, aqui está ajudando. É isso. E se ele vai subir, quer dizer que a velocidade do esforço do barco é
maior do que a da correnteza. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de V1 e aqui de V2. Aqui é V1 e aqui é V2, tá? Sabemos que velocidade é quem? É a distância sobre o tempo. E aqui vai ser quem? A distância sobre o tempo. E agora, como é que vai ficar a minha expressão? Se liga aqui na expressão que eu vou montar. V1 menos V2 vai ser igual a distância. Ei, você lembra qual foi o tempo que ele levou para subir? O tempo para subir, a questão falou que foram 10 horas. Então, coloca 10 aqui. Aqui eu vou fazer, ó, mesmo esquema. V1 mais V2 também vai ser distância sobre tempo. Bruno, mas é a mesma distância? É, porque ele falou que é o mesmo trecho do Rio Amazonas. Só que agora ele fez em quanto tempo? Ele fez em 4 horas. Olha aí, meu caro, um lindo sistema para você trabalhar. Resolve pelo método da adição. Pá, pá. Aqui nós vamos ter V1 mais V1, 2V1. Aqui fica assim, ó, ΔS sobre 10 mais ΔS sobre 4. Meu amigo, o MMC entre esses dois termos aqui, você já sabe que é 20. Então você faz o seguinte, ó, coloca 20 aqui embaixo, coloca 20 aqui embaixo. Aqui é como se tivesse 1. 20 por 1, 20. Aqui, 40 V1. 20 por 10, 2. 2 ΔS. 20 por 4, 5. 5 ΔS. Olha isso aqui indo embora. Qual é a relação que ficou? Que 40V1 é igual a 7 ΔS. Vou guardar isso aqui. Vou guardar isso aqui. Vou passar o 40 dividindo para ficar bonitinho assim, ó. 7 ΔS sobre 40. Eu disse que era uma questão interessante. O que é que nós vamos fazer? Substituir em uma outra equação. Pode ser nessa de baixo. Vai ficar assim, ó. No lugar de V1, 7 ΔS sobre 40. O V2, eu não sei. E aqui fica o quê? ΔS sobre 4. Bruno, eu vou ter duas variáveis, mas você vai ver o que vai acontecer no final. Eu vou passar esse termo para cá. V2 é ΔS sobre 4 menos 7 ΔS sobre 40. Obviamente, o teu MMC aqui vai ser o quê? 40, né? 40 por 4 vai ser quanto? 10. 10 ΔS. Aqui nós vamos ter quanto aqui? 40 por 40, 1 vezes 7 ΔS, 7 ΔS. O teu V2 é 3 ΔS sobre 40. Bruno, não estou compreendendo por que você está encontrando esse V2. O que é esse V2? O V2 não é a velocidade de arrastamento. E qual é o que a questão pergunta? Quanto tempo ele leva para descer com o motor desligado? Ah, professor, agora eu sei. O tempo é a distância sobre a velocidade, se eu extrair lá daquele triângulozinho, né? Isso. Se ele vai descer o mesmo trecho com o motor desligado, quanto é o ΔS? É o mesmo. E ele vai descer com qual velocidade? Com a de arrastamento, que acabamos de descobrir que é 3 ΔS sobre 40. Você caiu numa divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Temos aqui 40 terços de hora. Porém, se você procurar isso nos seus itens, não tem, o que é que nós vamos fazer? Coloca para minuto. Multiplica por 60. Vai ficar quanto aqui, ó? 20. 40 vezes 20. Isso vai dar um total de 800 minutos. Agora, conta aqui comigo. 800 minutos, pessoal, se você transformar isso aqui de minuto para hora, faz o seguinte. 800 dividido por 60,
Quantas vezes o 60 cabe aqui dentro? 13 vezes, ó. 10 vezes 60, 600. Se você coloca mais 180, né? Dá 780. 13 o quê? 13 horas. E o que sobrou aqui são 20 minutos. E o item que gabaritei a nossa questão é o item B de bola. E aí, curtiu? Eu falei que essa era uma questão mais bacana, mais elaborada, um pouco mais trabalhosa, mas você viu que utiliza os mesmos princípios, que é algo muito importante. A galera tem muita dúvida ali, quando começa ali, cai uma questão de gráfico, o cara já se apavora logo, né? Nós vamos ver que questão de gráfico é tranquilo. Você vai ver que gráfico é aquela maravilha que quando você bate o olho, ele conversa com você. Você bateu o olho no gráfico ali, você já sabe um monte de coisa sobre a questão. Só analisando se é uma reta crescente, uma reta decrescente, uma parábola com concavidade para cima, com concavidade para baixo. Então fica aqui com a gente que você vai conhecer, você vai explorar um pouco mais sobre isso, beleza? Então, de antemão, eu queria parabenizá-los, queria agradecer a presença de todos. Eu sei que é difícil, né? Terça-feira, exatamente às 19 horas e 10 minutos, e você aí no pique, né, no clima ainda, com sangue no olho, correndo atrás. Eu sei que estamos próximos ao nosso recesso aí natalino, mas Alfartano raiz, aquele cara que realmente quer de verdade, que tem sangue no olho, é aquele cara que põe a faca no dente e vai para cima, beleza? Então eu te convido a se fazer presente aqui com a gente, você vai curtir, tá? E eu acredito que teremos aqui uma boa aula. Então vai chegando, vai pegando aí seu material, vai se organizando. Aproveita e deixa aquele like, beleza? Se você caiu agora aqui no canal da AlphaCon, se você está de passagem, se inscreve no canal, acompanha, tem muita coisa bacana que é para você acompanhar as próximas aulas aí das carreiras militares. Teremos muitos, mas muitos professores mesmo nessa corrida aí, nessa caminhada junto com você. Então não se preocupa. Eu sei que o mais difícil é quando você começa a esmorecer, né? A gente fala aqui, você começa a desanimar, achando que está sozinho, e pode ficar confiante que nós estamos nessa caminhada junto com você, beleza? Estamos aqui todos os dias dando o nosso melhor, preparando material de qualidade, todo mundo aqui, a equipe de professores, a equipe AlphaCon, produzindo o melhor material para você. Então é isso, fica ligado aí, pega o teu material e faz a tua parte também, beleza? Então vai chegando, vai mandando aquele alô, vai dizendo de onde é que você está falando, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem é que está chegando já por aqui. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. Olha aqui o nosso amigo Leandro Coelho perguntando qual é o assunto de hoje, né? Como eu falei, Leandro, hoje vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado e gráficos do MU e do MUV. Então vai chegando aí, galera, vai se organizando, vai dando aquele alô, vai dando aquele like, pega o teu material pra gente começar, beleza? E aí, tudo pronto? Pegou a tua água, papel e caneta, tudo certinho? Podemos começar? Vamos pra cima. Seguinte. Como eu falei pra você, o nosso conteúdo hoje vai ser movimento. Opa! Deixa eu colocar mais para cá. Movimento retilíneo uniforme. Nome bonito, não? Movimento retilíneo uniforme. E é bacana porque o próprio nome ali do conteúdo ele já te transmite bastante coisa, né? Quando eu falo movimento retilíneo, você já tem uma noção aí do que nós vamos tratar. Talvez não tenha total convicção ou tudo que vai ser abordado, mas já tem noção de algumas características do que vai ser trabalhado aqui. Porque você tem que ficar ligado o seguinte, não é importante só você saber equacionar. O grande erro do aluno, o grande erro da galera que vai ali estudar física é achar que física é simplesmente uma substituição de fórmula, substituição de valores, e não é, cara. Você tem que compreender. Quando você compreende o que está acontecendo, tudo fica mais bonito, tudo fica mais fácil.
porque a física ela vai explicar o que está ao nosso redor, entendeu? Então, as equações ela tem que casar com a realidade. Então, vamos para cá, ó. Quando eu falo movimento retilíneo uniforme, qual é a primeira informação que o próprio nome já diz aqui, ó? Retilíneo. Ô, meu caro, eu estou falando de uma trajetória retilínea, uma trajetória reta. Então já sabemos por que esse retilíneo. O movimento retilíneo eu vou trabalhar com a trajetória reta. E por que é uniforme? O que é uniforme? Quando eu falo alguma coisa uniforme, você lembra de quê? É como se fosse um padrão, né? Uniforme lembra uma coisa padrão. Esse uniforme aqui é porque nós teremos um negocinho nesse movimento que vai ser constante. Nós teremos, ó, o módulo da velocidade escalar constante. Módulo da velocidade escalar constante. Como assim, Brunão? Deixa eu te falar. O teu móvel, a tua partícula, o teu corpo, quando eu falo móvel, corpo, partícula, esses são os termos que vão aparecer na tua questão. Então se habitua com isso. Aliás, esses vestibulares, né, os concursos militares, eles trazem aquela questão de física ainda com esses termos, aquela coisa bem padrão. É muito comum a SpaceX enfeitar, fazer um negócio bacana, aplicar a física a situações no exército, a situações na escola de cadetes, né? Então é bem bacana, ela tem essa coisa de aplicar a física à realidade deles. Mas eles não fogem esse padrão, eles utilizam ainda muito esses termos. Então quando eu falo que a velocidade escalar é constante, quer dizer que ela vai apresentar sempre o mesmo valor. Significa então que ela vai estar percorrendo sempre a mesma distância em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, se eu digo que a velocidade de um móvel é constante e de 4 metros por segundo, eu estou dizendo que a cada 1 segundo ele percorre o quê? 4 metros. E aí é bacana você ter essa relação de proporcionalidade para você também não ficar amarrado à sua fórmula. Ó. Porque se a velocidade dele é de 4 metros por segundo, e eu te pergunto qual é a distância que ele percorre em 5 segundos, tu já sabe, pô, se ele percorre 4 metros a cada segundo, 1 segundo é 4 metros, 2 segundos, 8, 3, 12, 4, 16, pô, 5 segundos eu fiz aqui contando no dedo rapidinho, 20 metros ele vai percorrer em 5 segundos. Então fica facinho, não fica não? Então veja bem, essas aqui são as principais características do teu movimento uniforme. O móvel sempre vai percorrer a mesma distância em intervalos de tempos iguais. Agora, vamos para a equação, porque eu sei que você está sedento por equação, por ver aqueles S, aqueles V, aqueles T's, né? Então vamos lá. Se liga aí. Lembramos lá da velocidade escalar média que ΔE, velocidade média, é ΔS sobre ΔT. Sempre que você vê um deltinha desse na sua vida, quer dizer alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, se eu tenho ΔS, é o espaço final menos o espaço inicial, menos sobre o tempo final menos o tempo inicial. Só que, veja bem, se eu considerar que esse tempo inicial aqui é zero, afinal de contas, sempre começamos a contar um fenômeno, geralmente, eu vou marcar aqui uma corrida, o cronômetro começa do zero. Então, vamos chamar esse tempo inicial de zero. Ficamos, então, com V igual a S menos S0 sobre T. Agora, vamos fazer o seguinte. Multiplique aqui e faça meio pelos extremos. Não esqueça que aqui embaixo, quando não aparece, é a mesma coisa que T1. Então, vai ficar, ó, S menos S0 vezes 1. Olha que lindo. S menos S0. Fácil demais. V vezes T. VT. Tá vendo esse S0 aqui, que tá negativo? Ele vai passar para o lado de lá positivo. Vai ficar assim, ó. S igual a S0 mais V vezes T. E aqui, meu amigo, você tem o que nós conhecemos carinhosamente como, olha só, a função
horária do espaço. Agora eu vou te fazer uma pergunta, fica ligado aí. Você vai responder e eu vou ouvir daqui. Se liga aí. Primeiro, por que eu estou falando de que é função horária? É função horária porque depende do tempo. Então é função horária. Por que é do espaço? Cara, para tu identificar que função horária é aquela, olha para a variável que está isolada. Quem é que está isolado aqui? Não é o espaço. Então, pô, não tem como errar. É a função horária do espaço. Beleza? S igual a S0 mais V vezes T. Só que você tem que saber o que é cada variável dessa. Ó. O S é o teu espaço final. S0, espaço inicial. O que é esse V? Velocidade. E o T é o tempo. Não esquece que essa velocidade é constante. Beleza? Então, ficamos aqui ó, com a nossa equaçãozinha. É até bacana você fazer alguma frase, né, para você assimilar. Pode chamar aqui, sei lá, de super sorvete, né? Então, super sorvete. Ou quando você ingressar aí nas carreiras militares, coloca sentado sozinho na viatura, tirando aquela onda. Mas não importa, você não pode só sair decorando, né, essas frases se não souber o que é cada variável, beleza? Então, essa aqui, guarda aí no seu coração. Guarda aí no seu coração, perdão, porque nós iremos usar bastante essa função horária e também essa relaçãozinha aqui também, tá? Então não esquece dela. Vamos usar as duas. Show de bola? Então vamos para cá. Nós podemos classificar esse movimento como progressivo ou retrógrado. Quando é que eu vou classificar o movimento como progressivo ou retrógrado? Veja bem, na nossa aula anterior, eu deixei bem claro que nós temos que determinar um referencial. Para você dizer que algo está em movimento ou repouso, você precisa definir um referencial. Então, um móvel apresenta velocidade de 60 km por hora. Em relação a quê? Em relação a quem? Porque se tiver um outro carro do lado, a 60 km por hora, ele está em repouso em relação àquele. Entretanto, ambos em relação à árvore, uma árvore fixa lá, ela tem velocidade de 60 km por hora. É importantíssimo definir o referencial. Quando nós definimos o referencial, você vai determinar qual é a orientação positiva da trajetória. Mais ou menos assim, ó. Se liga aqui. Então vamos lá. Classificação do movimento. Eu quero deixar bem claro que nós vamos classificá-lo aqui quanto à sua velocidade, beleza? Então, posteriormente, iremos classificar o movimento em relação à aceleração dele, mas nesse momento vamos classificar em relação à velocidade. Então, coloca aqui que vai ser quanto à velocidade. Show de bola? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dizer que a orientação positiva da minha trajetória é para cá. Então, eu tenho aqui ó, a minha trajetória, S. Vou desenhá-la aqui de novo. Ó, aqui ela. Bem aqui é minha referência, beleza? Aqui é o marco 0. Eu estou dizendo que para lá é a orientação positiva. Ou seja, se eu estou caminhando para cá, o meu espaço vai aumentar, por exemplo. Caminhei aqui, eu tenho 10, 20, 30, mais 40. Ou a mesma forma aqui, ó. Bruno, não estou notando nenhuma diferença. Tem calma, você vai notar. Veja bem, mais uma vez para cá é a orientação positiva da sua trajetória. Tudo depende para onde você vai. Por exemplo, eu vou desenhar um carro bem aqui, um veículo bem aqui. Se liga aí no meu carro, como é bacana. Ó. Beleza? Identificaram o carro? É um Fusca. Então pronto, desenhei aqui o meu Fusquinha se deslocando para lá. Ele vai partir dessa posição. Veja bem, a posição inicial é de onde ele parte. Se ele está saindo daqui, a posição inicial dele é 10. E ele vai se deslocar para lá. Você concorda que
à medida que ele se desloca, o que vai acontecendo com a posição? Ela vai o quê? Ó, aumentando, passa a ser 20, passa a ser 30. Então, o tempo aumenta e a posição vai o quê? Aumentar também. Professor, e se o tempo diminuir? Não dá, né, cara? Não dá para você voltar no tempo. Então, veja bem, à medida que o tempo passa, a posição vai o quê? Aumentar. Eu vou classificar esse movimento como um movimento progressivo. E quando esse movimento ele é progressivo, eu digo que a velocidade ela é positiva. Ah, Bruno, então quer dizer que se a velocidade é positiva, ela está aumentando. É óbvio que não. Lembra? O nosso movimento que estamos trabalhando hoje é uniforme. O módulo da velocidade é constante, não vai mudar. Então veja bem, se liga aí. O sinal positivo ou negativo da velocidade é simplesmente para orientar para onde é que o carro está indo. Quer ver mais um exemplo? Se liga aqui no de baixo, ó. O nosso automóvel bonitão, lindão, vai sair daqui agora. Ele vai sair dessa posição 30. Veja bem. Ó, saiu daqui. Ficou mais bonito, hein, esse? É outro automóvel, então. Beleza. Veja bem, esse aqui a posição inicial era 10, né? Só pra gente entender. Coloquei a unidade, ó. Aqui, a nossa posição inicial vai ser 30. Por quê? Porque eu estou dizendo que o móvel está partindo daqui. Está partindo da posição 30. Aí ele se desloca para cá. Pensa comigo. Vem cá comigo, ó. À medida que o tempo passa, o que acontece com a posição? Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? Diminui. O tempo vai passando, porque o tempo passa, Casuso já falava, o tempo não para, né? Então, o tempo vai passando e a posição vai o quê? Diminuindo. Meu amigo, se a posição está diminuindo, significa que o teu móvel está voltando. Se ele está voltando, ora, se esse aqui é progressivo, esse aqui é o quê? Retrógrado. Ah, Bruno, agora tá tudo fazendo sentido, ó. E aí, olha como é intuitivo isso. Se o progressivo tem velocidade positiva, o retrógrado eu vou dizer que ele tem velocidade o quê? Negativa. Então fica esperto. Se eu falo para você que a velocidade de um móvel é de menos 50 metros por segundo, me diga uma coisa, vou colocar em quilômetro por hora, que é uma unidade que nós utilizamos mais, né? Nos nossos veículos. Então veja bem, nosso veículo lá, o nosso velocímetro é em quilômetro por hora. Então o carro está a menos 60 km por hora. Ei, cara, você aí que dirige, você já viu o velocímetro marcar a velocidade negativa? Não. Então, quando eu digo que é menos 60 km por hora, o que é que eu estou dizendo aqui? Que a velocidade, o valor da velocidade é 60 km por hora e esse menos indica só que ele está o quê? Voltando. Tem cara que pergunta assim, ó. Ah, Bruno, é o móvel voltar de ré? Claro que não, pô. Ele pode fazer o retorno e voltar de frente mesmo. Eu acho bem interessante você perceber, por exemplo, uma BR. A BR ela é sinalizada. A BR ela tem quilômetro 40, quilômetro 50, quilômetro 70. Porque senão já pensou? Você sofre um acidente e o cara, eu sofri um acidente, liga aqui pra ambulância. Você tá onde? Tô na BR-116. Pô, meio grande, né? Não é a BR-116? Então você vai dizer exatamente, eu estou no quilômetro tal da BR-116. Aí ele vai saber onde é que você tá. Por exemplo, aqui pertinho da gente eu tenho aqui o quilômetro 0 de uma BR, e aí à medida que eu caminho, que nós nos deslocamos até um município aqui próximo, o nome é Pacajus, é um município aqui pertinho, fica mais ou menos no quilômetro 50. Se eu me desloco daqui até Pacajus, é um movimento o quê? Progressivo, porque eu estou indo seguindo a orientação do referencial da trajetória. Se eu volto de Pacajus para cá, é um movimento retrógrado. Beleza? Então fique esperto aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Olha aí. Aqui nós temos o nosso resuminho aqui. Movimento retilíneo uniforme. Eu tenho dois tipos de movimento. O uniforme, que tem velocidade constante,
Se a velocidade dele é constante, a aceleração dele é nula, mas vamos daqui a pouco falar dessa cidadã. E aí também vamos falar sobre o movimento variado, porque se o movimento ele é uniformemente variado, o que acontece? A velocidade é variável e aí sim vai existir a presença de uma aceleração escalar, beleza? Aqui nós temos a trajetória que eu falei. Então você determina aqui o sentido positivo, a orientação da trajetória aqui como positiva, aqui a posição inicial, e aí você vai determinar o seu referencial para saber a origem dos espaços. Pronto. Isso aqui é o que eu queria chamar a atenção. Velocidade relativa, porque isso ajuda bastante na hora de resolver as questões. Eu quero que você imagine o seguinte. Imagina o seguinte. Você está... Pronto. Você está trafegando numa BR, volta aqui para mim. Você está trafegando em uma BR e aí você está em um sentido e vem um automóvel no sentido contrário. Imagina que você está aqui a 80 km por hora e vem um automóvel com 80 km por hora na direção contrária. Ele passa por você assim, ó. É mais ou menos assim, ó. Agora, entretanto, se você está a 80 km por hora e vem um carro te ultrapassando com 100 km por hora, você vê ele passando assim, ó. Não é aquela coisa tão... quando está em sentido contrário, né? Quando um móvel está vindo em sentido contrário, veja bem, você há de concordar comigo que uma colisão frontal é bem mais perigosa que uma colisão se os dois móveis tiverem o mesmo sentido. Então, se tem um cara a 60, vem outro a 80 e bate na traseira, beleza. Mas se vem um cara, um cara ainda a 80 km por hora e vem outro a 60 e eles colidem frontalmente, aí, meu amigo, o estrago é enorme, beleza? Mas, pensa comigo, se você está indo a 60 km por hora e tem um automóvel vindo no sentido contrário com 80 km por hora, é como se você estivesse parado, em repouso, e o outro automóvel se aproximando de você com velocidade igual a 140 km por hora. Como assim? Eu somo as velocidades? Exatamente. Se você está indo a 60 km por hora e um automóvel vai te ultrapassar com 80, é como se você estivesse parado e ele te ultrapassando com 20 km por hora. E aí o nosso slide vai trazer exatamente isso, ó. Acompanha aqui o slide comigo. Veja bem, temos aqui exatamente o exemplo que eu falei, só mudei os valores. Temos dois automóveis, ó, um com 60 km por hora, temos outro aqui com 90 km por hora, ambos com velocidade constante. Você há de concordar comigo que em algum momento da vida, esse automóvel amarelo vai ultrapassar o automóvel azul, concorda? Sim, ele vai ultrapassar sim. Veja bem, é como se esse automóvel azul estivesse em repouso e o automóvel de trás se aproximasse com velocidade relativa de 30 km por hora. Só que quando acontecer a ultrapassagem, a velocidade relativa continua sendo 30, só que eles vão passar a se afastar, ok? Pronto. Esse exemplo aqui, ó, do lado. Veja bem, o automóvel da frente, ele tem velocidade maior. O de trás vai alcançá-lo? Nunca na galáxia. Não vai alcançá-lo de jeito nenhum, porque a velocidade desse aqui é maior, cara, ó. Então veja, a cada hora, esse aqui se desloca 10 km a mais do que esse. Não tem como alcançar. Passou mais uma hora, esse vai estar 20 km na frente desse. Sabe por quê? Lembra? Na mesma direção e sentido você subtrai, ó. Eu vou subtrair 100 menos 90, 10 km por hora. Então, veja bem, mesma direção e sentido, não esquece, você vai subtrair. Agora, se for sentido contrário, olha o perigo aqui, ó. Eu tenho esse automóvel a 40 km por hora, beleza? E eu tenho esse aqui, como está no sentido contrário, olha que eu chamo a atenção para você. Tá vendo que eu coloquei menos 60? Só que toma cuidado, porque o que tu vai somar é o módulo da velocidade, é o valor.
Esse sinal indica o quê? Somente que o teu movimento é retrógrado, que está indo contra a orientação positiva da trajetória. Então, nesse caso aqui, pessoal, mesma direção e sentido contrário, o que você vai fazer? Ó? Soma os módulos da velocidade, é como se eles se aproximassem com 100 km por hora. Professor, se cruzaram, tá aqui. Tá aqui agora, se cruzaram, esse aqui passou pelo outro, 70, esse aqui menos 80. Tá em sentido contrário? Soma também. Soma os módulos, vai dar quanto? 150. Só que o que vai acontecer? Agora eles vão se distanciar, né? Vão seguir aí as suas vidas normalmente. Então temos aqui um resuminho bacana, ó, sobre movimento retilíneo uniforme. Aqui a nossa função horária do sorvete, que nós vimos. Nunca esquecer que se é uniforme, a velocidade ela é constante. E nós vamos usar aqui, ó, também a nossa relaçãozinha da velocidade escalar média, beleza? E aí fica uma dica aqui bacana, ó, só sorvete, essa moça linda, bacana, esbelta, de lábios carnudos, tomando esse sorvetinho para você recordar. Show? Vamos aqui dar um pulinho para nossa primeira questão. Olha aí, acompanha aí comigo, ó, acompanha aí no seu material. Temos o seguinte: o móvel completa 1/3 de seu percurso com o módulo de sua velocidade média igual a 2 km por hora e o restante com o módulo da velocidade média igual a 8 km por hora. Sendo toda a trajetória retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel durante todo o percurso em quilômetros por hora foi igual a... Beleza! Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vem pra cá. Opa! Beleza. Vamos lá. Vem pra cá, acompanha aqui comigo. Essa é a nossa primeira questão. Acompanha aí no seu material, tá? O que ele fala? Ele dividiu a sua trajetória. Lembra que nós vimos naquela aula de velocidade média? Essa coisinha de dividir, né? Percorrer distâncias iguais, né? Pronto. Aqui o que nós vamos ter? Eu peguei a trajetória toda. Vou desenhar porque fica bem mais fácil, ó. Dividir aqui 2, 4, 6, 8, 10. Vou pôr mais um aqui. 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfeito. O que ele fala? Ele percorreu 1/3 da trajetória. 1/3 da trajetória é isso aqui. Concorda? Quanto é a medida da sua trajetória toda? Ah, e é fácil. A medida todinha eu vou chamar ela de ΔS. Afinal de contas, estamos habituados a chamar de ΔS. Pode chamar de ΔX, ΔD, não vai mudar absolutamente nada. Então temos aqui, ó, ΔS, a trajetória toda. Essa primeira parte ele fala que é 1/3. Então é quem? ΔS sobre 3. Meu amigo, se essa aqui é 1/3, aqui o que é que sobrou? 2/3 da trajetória, não é isso? 2 ΔS sobre 3. Olha aí, dividi aqui a minha trajetória. O que ele fala? Esse primeiro pedaço aqui, ele vai fazer com uma velocidade de 2 km por hora. E o segundo pedaço, deixa eu colocar aqui, ó, velocidade no primeiro pedaço, chamar de V1, 2 km por hora. E da segunda segunda parte que é V2, 8 km por hora. Deixa eu só pescar se é isso mesmo que o enunciado fala. É isso mesmo, show de bola. O que eu quero? A velocidade média total. E aí, como é que a gente faz? Você lembra daquele triângulo lá que eu pedi para você anotar? Que dá para você tirar aquela relação da velocidade média? Te ajuda bastante? Vou colocar aqui no cantinho para a gente colar aqui e usar ele, ó. É facinho, parece besteira, mas isso aqui te ajuda demais. Você vai ter aqui seu ΔS em cima. Aqui você tem a velocidade, aqui você tem o ΔT. Eu quero encontrar a velocidade, eu tampo ela. ΔS sobre ΔT. Quero encontrar o tempo, encontro ele. Tampo ele aqui, ó. ΔS sobre V. Eu quero encontrar a distância, vou tampar a distância. Velocidade é sobre o tempo? Tá do ladinho. Tá do ladinho a vezes. Beleza? Então vamos lá. Como é que nós vamos calcular a velocidade média total?
A velocidade média total vai ser a distância total sobre o tempo total. Concorda comigo? Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Vou fazer logo, vai parecer grande, mas você vai ver que é tranquilo. A distância todinha é essa aqui, ó. ΔS. A distância todinha é ΔS. Quem é o tempo total? Para ele percorrer essa distância, ele vai levar um tempo 1. Para ele percorrer essa distância, ele vai levar um tempo 2, tá? Então aqui vai ser, ó, ΔT1 mais ΔT2. Bom demais. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular esses tempos aqui ali no cantinho e aí depois voltamos para cá. Pode ser? Vem aqui comigo, ó. Vamos lá. Calculando o nosso ΔT1. Como é que eu calculo o ΔT1? Quer calcular o ΔT? Fecha a distância sobre a velocidade. Mas lembra que o ΔT1 é aquela primeira parte e ele falou que a distância era 1/3. Essa é a nossa distância. E que ele fazia com uma velocidade de 2 km por hora. Olha só, você tem uma divisão de fração, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso dessa. ΔS vezes 1 fica ΔS. 3 vezes 2, 6. Guarda isso aqui que nós vamos utilizar. Bruno, tô com medo, tem duas variáveis. Tem calma, é moleza, você vai acompanhar. Vamos para o ΔT2. Analogamente, ó, vai ser a distância sobre a velocidade. Quem é a distância? 2ΔS sobre 3. E o tempo, e a velocidade lá, perdão, ele fala que é 8, ó. Então, mais uma vez, o tempo vai ser a distância sobre a velocidade. Tá aqui a distância, tá aqui a velocidade. Outra divisãozinha de fração, ó. 2ΔS sobre 3 vezes 1 sobre 8. Ei, simplifica a tua vida, cara. Deixa ela mais fácil, ó. Põe um 4 aqui, ó. Divide por 2. Vai ficar assim o teu ΔT2. ΔS, ó. 3 vezes 4, show de bola. Já tenho os dois tempos que eu precisava em função do ΔS. Vamos voltar lá para o comecinho. Se liga aí. Olha como vai ficar isso aqui agora, ó. Sua velocidade vai ser ΔS. Quem é o teu tempo 1? O nosso tempo 1 ficou ΔS sobre 6. Quem é meu tempo 2? Ficou ΔS sobre 12. Bruno, eu vou ter que tirar o MMC aqui, né? É. Quem é o MMC entre 6 e 12? É 12, cara. Vai ficar assim, ó. Velocidade total. Vamos vir para cá, ó. Coloca um traço maior e o 12 aqui. 12 por 6. 2. 2 vezes ΔS. 2 ΔS. 12 por 12. 1. Olha o ΔS lá em cima. O que vai acontecer, cara? Aqui você vai ter uma divisão de fração. Olha só. Repete a primeira. Quem é a primeira? É o seu ΔS. Multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar, ó. 12. Vamos somar logo isso aqui. Não dá 3 ΔS? Olha aquele ΔS que estava te apavorando. Você achando que não ia dar certo porque tinha variável. Olha ele indo embora aqui, ó. Se eu dividir, vai dar o quê? 1. Vai ficar, então, 12 dividido por 3. A velocidade total vai ser de 4 km por hora. Beleza, fácil demais. O nosso item correto é o item A de aprovação. Show! Vamos para a segunda? Acompanha aí, simbora. Segunda questão, acompanha aqui no slide. Questãozinha da nossa SpaceX. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele.
O comprimento do túnel é de, mais uma vez, ó, ele fala que você vai ter um trem de 150 metros, ok, de comprimento, se desloca com essa velocidade e vai atravessar um túnel, que sabe-se lá qual é o comprimento do túnel, em 50 segundos. É o que ele quer. E aí, vamos descobrir o comprimento desse túnel? Vamos embora. Seguinte, guerreiro. Fácil demais, muito clássica, bem comum aparecer essa questão de travessia, travessia de ponte, travessia de túnel, então você tem que ficar esperto. Se liga aí, eu vou desenhar aqui, tá? Vai ficar mais ou menos o seguinte. Temos um túnel, aqui vai ser o túnel que vai ser atravessado, tá aqui o nosso túnel, e temos um trem. O comprimento do trem é de 150 metros. Beleza. Imagine que isso seja um trem, tá? Coisa moderna. Vou botar aqui a janelinha para a galera. Show. Observar a paisagem. Olha aqui, o comprimento do trem é de 150 metros. Qual é o comprimento do túnel? Deus sabe o comprimento do túnel. Vou dizer então que é X. Vou dizer que é L, tá? Agora eu quero... E a velocidade do trem? Só acompanhando aqui, a velocidade do trem é de 16 metros por segundo. E o tempo de travessia é de 50 segundos. Show, moleza. O que é que você precisa entender? Você tem que entender o seguinte. Aqui, eu não estou trabalhando com um ponto material. Eu estou trabalhando com um corpo extenso, onde as dimensões do meu trem, elas são consideráveis em relação à distância que ele vai percorrer. Então, você não pode desprezar. O que você vai fazer? Pensa bem, quando é que esse trem atravessa completamente o túnel? Se a frente dele chegar bem aqui, ele atravessou o túnel? Não. Ele continuou dentro do túnel, ó. Quando é que ele atravessa completamente? Quando a traseira dele chegar bem aqui. Então, toma como referencial a parte de trás do trem. Ele só vai atravessar completamente quando a traseira dele chegar bem aqui, ó. Ah, Brunão, então peraí. Quando a parte de trás chegar bem aqui, ele atravessou completamente o túnel. Então, ele percorreu qual distância? 150 mais L, concorda comigo? Aí, meu amigo, agora é só alegria. Ficou fácil demais, porque você sabe que daquele triângulozinho lá de novo, ó. Olha ele aqui facilitando a nossa vida. Delta S, V, delta T. O que é que nós temos aqui? Delta S é igual a V vezes delta T, não é isso que está do ladinho? Ei, quem é teu delta S? 150 mais L. Quem é a tua velocidade? 16. Quem é o teu tempo? 50. Eita, vai dar grande. Faz o seguinte, pensa aqui comigo, ó. Esquece o zero, pensa no 5. 5 vezes 16. Pensa assim, esquece esse zero, pensa só no 5. 5 vezes 16. Se fosse 10 vezes 16, não daria 160? Porque só acrescentar um zero. Então, 5 vezes 16, 5 não é a metade de 10. Então, isso aqui vai dar o quê? A metade de 160, que vai dar, ó, 80. Mas lembra que esquecemos aqui, ó, esse rapaz, coloca ele agora. Aí fica moleza assim, não? 150 mais L, esse 150 tá positivo, passa como? Negativo. Quanto é que vai dar o comprimento do nosso túnel? 650 metros. Show de bola! O item correto aí fica o nosso item B. B de batalhão. É isso? Meu caro, então é isso. Nós fizemos aqui essa abordagem sobre movimento uniforme, sobre classificação do movimento, velocidade relativa, que é muito importante. E aí fica uma brincadeira aí para você, tá? Dá uma olhadinha no teu material, tem questões bacanas, tem mais uma questão para você acompanhar. E aí nós vamos voltar
trabalhando a parte de movimento uniformemente variado, a parte de queda livre e os seus respectivos gráficos, beleza? Não esquece, estamos sempre com você, não desanima, o time AlphaCon tá contigo e a vaga é tua. Show?